E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui em casa. Vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa aula para a gente terminar ali o processo da chamada Alta Idade Média, os primeiros 500 anos da Idade Média, do século V ao século X. Esse período é um período extremamente interessante, porque é o período onde nós vamos estar vendo a formação do mundo ocidental, da Europa e do mundo ocidental mesmo, a Europa como a gente conhece, e do mundo ocidental como ele existe até hoje, ok? Sendo assim, vamos dar continuidade, nós vamos continuar aqui no nosso livro, no nosso livro 3, tá difícil, né? No nosso livro 3, tá certo? Este conteúdo está localizado lá na página 156, tá certo? Eu vou mandar para vocês lá no site uma lista de exercício e os slides. Então, hoje vocês já têm 2 listas de exercício e 2 slides para darem uma olhadinha aí. Tá? Vamos lá, então, entrar neste conteúdo que é o chamado feudalismo. Beleza? Bom, meninos, para a gente poder entender o que seria o feudalismo, não é? Eu gostaria primeiro de chamar a atenção para alguns processos históricos que estão na base aqui da Europa e do próprio feudalismo. A primeira coisa é o seguinte: a gente vai ter uma ruralização da Europa. Presta atenção. Retomando lá o Império Romano de novo. Lá no Império Romano, a gente tinha um império enorme, gigantesco territorialmente e cheio de várias e várias cidades, certo? Mas, com a queda do Império Romano, com a decadência, não é nem a queda, mas com a decadência mesmo, um longo processo de decadência do Império Romano, a gente vai perceber um processo de ruralização ali na Europa. E esse processo de ruralização está associado ao quê? A um conjunto de fatores. Tá? O primeiro deles, as chamadas invasões germânicas. Os germânicos, os bárbaros, a gente já viu que esse conceito não é muito legal, mas, né, vamos lá retomando. Os bárbaros, os germânicos, quando eles invadiam o Império Romano, eles atacavam preferencialmente as cidades. Por quê? Porque as cidades eram onde tinham mais riquezas, né? Onde eles podiam ganhar mais dinheiro com seus saques, com a violência. E aí o que acontece? À medida que eles invadiam essas cidades, as pessoas, para fugir dessas invasões germânicas, começaram a fugir da urbis, como eram chamadas as cidades romanas, para as vilae, como eram chamadas as fazendas. Então a galera vai saindo da cidade, indo para o campo. Beleza? Então, já tem um processo ali de já na decadência do Império Romano, um processo de ruralização. Esse processo de ruralização vai ser acelerado quando começar a ocorrer uma crise cada vez mais grave do ponto de vista econômico no Império Romano. Quanto maior aumenta a crise econômica do Império Romano, qual que é a consequência imediata disso? A consequência é que o banditismo, a violência urbana aumenta. E as pessoas fugindo desse banditismo, fugindo dessa violência urbana, fazendo o quê? Vaza para o campo. De novo, êxodo urbano. A galera vai saindo das cidades e vai indo para o campo. E quando essa crise econômica se agrava e começa a ter uma falta de mão de obra escrava no campo e começa a ter um excesso de trabalhadores desempregados na cidade, o que acontece? O Estado romano cria uma lei chamada de Lei do Colonato. A gente já falou sobre isso lá na crise do Império Romano. E o que era a Lei do Colonato? A Lei do Colonato, basicamente, diz respeito a quê? Diz respeito a um processo de que esses trabalhadores livres da cidade vão trabalhar no campo, nas terras de outra pessoa, pagando parte da produção para o dono da terra. Ou seja, o funcionamento da lei não nos interessa nesse momento. A gente vai retomar isso mais para frente. Mas nesse momento não nos interessa. O que nos interessa é, de novo, nós temos gente saindo da cidade e indo para o campo. Então nós temos, ainda no Império Romano, um processo amplo de ruralização. Esse processo se fortalece e vai se consolidando ao longo dos séculos. E não vai ser diferente no Reino dos Francos. Lá na dinastia Merovingia e na dinastia Carolíngia, isso também vai acontecer. Sobretudo com a decadência ali, depois do Tratado de Verdun, né, de 843, com a decadência do Reino dos Francos, a falta de segurança nas cidades, isso vai levando a um processo cada vez mais rápido e radical de ruralização. Então, primeiro ponto, o feudalismo, esse sistema econômico, político e social que vai se desenvolver ali na Europa por volta do século IX, X e vai perdurar até o século XIV, esse sistema político, social e econômico, a primeira característica que a gente aprendeu dela é o quê? É essencialmente rural. O feudalismo
Tem cidades, sim, com certeza, mas essas cidades são pouco importantes. Os principais acontecimentos, a principal vida política, econômica e social, ela vai se dar no campo. Daí, esse processo de ruralização, que é o ponto inicial da nossa aula de hoje, ok? Bom, e aí o feudalismo vai nascer da onde? Da onde que vem o feudalismo? Até na aula anterior, né, eu coloquei um trecho do Mark Bloch, em que o Mark Bloch discute isso ali. Eu não li com vocês, mas se vocês quiserem, voltem lá e procurem. Em alguns slides lá eu coloquei um trecho do Mark Bloch, em que ele discute a origem do feudalismo. Onde está o feudalismo? Né? Olha, é difícil definir uma origem para qualquer fenômeno histórico, mas a gente pode perceber algumas influências na formação desse feudalismo. O feudalismo parece, em geral, ser fruto de uma mistura, de uma fusão, de uma integração de estruturas culturais, políticas e econômicas romanas, do antigo Império Romano decadente, e também germânicas, francas, né, se quiser dizer. Mas basicamente é isso. Então, vai pegar elementos da tradição romana, estruturas romanas, estruturas germânicas, vão se misturar e vão dar origem lá na frente ao feudalismo. Quais estruturas são essas? Eu dividi essas estruturas aqui, 3 para cada, tá? Não é só isso, tem mais coisas, mas a gente vai entendendo isso ao longo do processo aqui do conteúdo. Quais elementos vêm das estruturas romanas? Primeira delas, a chamada lei do colonato, que a gente acabou de citar, não é? Ou seja, o trabalhador desempregado, lá no Império Romano, o trabalhador desempregado da cidade, ia para o campo trabalhar na terra de alguém. Como ele não tinha como pagar pela terra, porque ele não tinha dinheiro, ele pagava com parte da produção. Então é uma relação de trabalho onde não tem mais escravo. Isso vai ser a grande característica do feudalismo. A escravidão vai diminuindo também, certo? Mas esse trabalhador livre, a gente vai ver que nem é tão livre assim, ele paga ao senhor com parte da produção. Isso vai dar origem lá na frente ao que a gente vai chamar de relação de servidão. Beleza? Segunda estrutura, as chamadas vilas. O que são as vilas? As fazendas. Fazenda. As vilas eram as fazendas romanas. Beleza, só isso. Só que, quando nós temos o aumento do banditismo na cidade e cada vez mais as invasões germânicas acontecendo, o que vai acontecer nessas fazendas romanas? Os indivíduos, os senhores de terra, os proprietários de terra, eles vão fortificar parte dessas fazendas. O que é fortificar? Criar muralha mesmo, construir muralha forte para que ninguém possa atravessar. Então, os germânicos invasores, os bandidos não possam invadir. E aí isso fica claro aqui, por exemplo, ó, quando a gente percebe esse feudo. Perceba que tem uma região aqui, ó, que é toda murada. Deixa eu ligar minha canetinha laser aqui. Estão vendo essa região murada? Então, foi fortificada inicialmente para se proteger dos germânicos, mas isso continua durante toda a Idade Média. O que é interessante é que essa muralha, ela impede que os inimigos entrem, certo? Então, a grande característica é essa. Mas ela tem uma consequência, ela dificulta também que os produtos e as pessoas circulem livremente. Então, essas vilas, que depois vão se transformar em feudos, eles serão quase sempre autossuficientes, ou seja, tudo que você precisa nessa vila está disponível ali mesmo. Então, o alimento é produzido ali, as vestimentas são produzidas ali, o ferreiro trabalha ali, tudo está ali disponível. Ou seja, o feudo ele não precisa, ou precisa muito pouco, de elementos que venham de outras regiões que não seja dele mesmo, certo? E uma terceira e última coisa, uma terceira e última característica romana é o cristianismo. A gente viu que no século IV o Império Romano vai se cristianizando, né? Edito de Milão, Edito da Tessalônica, etc. E esse processo de cristianização do Império vai ser também uma consequência ali, vai permanecer ali no feudalismo. A Idade Média é a idade bastante, extremamente cristianizada. Beleza, até aí, galera? Tranquilo? Suave? Massa. Agora nós vamos para as outras estruturas, as chamadas estruturas germânicas. E eu acabei de explicar para vocês essas estruturas, então só vou retomar. Na aula anterior eu falei disso, não é? Primeira delas, o comitatus, que é a relação de lealdade do chefe, o acordo de lealdade do chefe com os seus soldados, com os seus homens, e essa lealdade ela é associada à distribuição de bens, de propriedades. Então, invade uma região, confisca bem, distribui entre os aliados, não é? A segunda, o benefício parece muito, só que é somente para os melhores soldados e não é distribuição de qualquer bem, é distribuição de terras. Isso vai ser muito importante lá na frente para a gente entender o que vai ser o processo chamado de sucerania e vassalagem, tá? Beleza? E o terceiro, o direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário?
direito oral, baseado na oralidade, na fala, nas tradições, nos costumes. O Império Romano tinha um monte de leis, isso não vai ter praticamente nos estados, nas regiões, não tem estado, né? Mas nas fazendas, nos feudos, não vai ter lei escrita, vai ser tudo baseado no costume, na tradição oral. Beleza, até aí? Tranquilo? Então vamos lá, agora entender o que é o feudo. O feudo é a unidade produtiva, é onde gera riqueza. Mas que nesse caso é o quê? É uma fazenda. Então nós estamos falando de uma fazenda. Isso aqui é um feudo. É uma fazenda, vocês veem os lotes de terra, estão vendo? Né? As porções onde cada trabalhador, chamado de servo, trabalhava. Beleza? A grande característica do feudalismo é a chamada descentralização política e econômica. Não tem Estado, não tem país. Cada feudo é autônomo. Cada feudo cobra seus impostos, cada feudo produz suas riquezas, e o dono do feudo, chamado de senhor feudal, ele que manda em tudo ali, ele que baixa as leis, as regras, o funcionamento, etc. Beleza? Tranquilo? Terceira característica, que vem lá das vilas romanas. Esse feudo, ele é fortificado. Perceba de novo aqui, ó, a representação desse feudo. Como vocês estão vendo, tem umas muralhas aqui, ó, assim colocadas, tá? Essas muralhas, então, vão aparecer aqui. Sempre vai ter a presença dessas muralhas. Tranquilo? Essa economia, ela é completamente de subsistência, eles produzem o que eles vão consumir e, portanto, quase não tem moeda circulando. É uma economia amonetária. Porque quase não tem troca comercial e quando tem é feita através do escambo, tá certo? Então, quando tem é feita pelo escambo. Geralmente esse escambo, ele não é feito dentro do feudo, mas sim em alguns lugares, na periferia dos feudos, em alguns centros comerciais muito pequenos, nada importantes ali, certo? E uma consequência é que esse feudalismo ele vai ser marcado por uma baixa produtividade, sobretudo até o século X. Depois do século X a gente vai ter um aumento de produtividade, mas eu vou falar disso na próxima aula, tá? Bom, então até o século X a gente vai ter uma baixa produtividade ali no feudalismo, tá certo? E essa baixa produtividade do feudalismo, essa baixa produtividade vai estar sempre colocando em risco de fome essa população. A fome era extremamente comum dentro do feudalismo, beleza? As pessoas morriam literalmente de fome, a gente vai falar muito sobre isso, sobretudo quando for falar da crise do século XIV, onde nós temos a chamada Grande Fome. Tá bem? Até aí, galera. Tranquilo? Beleza? Suave? Massa. Essa fazenda, esse feudo, ela era dividida em 3 zonas, tá? Em 3 regiões, o chamado manso senhorial. O que é o manso senhorial? Eu coloquei aqui um desenho, até que eu peguei de um livro didático antigo, mas é porque ajuda a entender. O que é o manso senhorial? Essa região onde nós temos a morada do senhor, o castelo, que é um forte e morada do senhor ao mesmo tempo, serve então para se proteger na guerra, mas também o senhor mora aqui. E temos junto deles as plantações do senhor, os locais onde o senhor mora, tá certo? Ou, perdão, onde se produz a plantação, a agricultura, os grãos dele. Eles basicamente plantavam 2 grãos e alguns legumes, algumas variedades, mas basicamente 2 grãos, cevada e trigo. Então, basicamente é isso aqui. Tem cevada e trigo plantado aqui, certo? Aqui já você tem o manso servil. O que é o manso servil? São as terras dos servos, dos trabalhadores do feudo. Então, aqui, o senhor é o dono do feudo, os servos são os trabalhadores do feudo. Ou seja, tem várias casinhas, né? Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? E vários lotes de terra, onde cada servo planta para si. Beleza? Chamado manso servil, da região dos servos. E nós temos o manso comunal, ou terras comunais, que são as regiões de uso comum. Por exemplo, os bosques, onde os servos podem fazer coleta e os senhores podem fazer a caça. Lembrando que a caça é um esporte exclusivo dos senhores. Nós temos os pastos, onde eles podem colocar seus animais para viver. Tem os rios, onde eles podem pescar. Tem os fornos, os moinhos, as igrejas. Tudo ficava localizado nessas terras comunais. Ok, até aí? Suave. Então entendemos alguma coisa. Primeiro, quando nós falamos de feudalismo, nós estamos falando de fazenda, que essa fazenda é autônoma, certo? Uma não interfere na outra, e que ela é autossuficiente também. Ela produz o que precisa para si. Nessa fazenda, nós temos 3 regiões: manso senhorial, manso servil e as terras comunais. Ok, até aí, galera. Suave. Vamos agora, então, pensar um pouco esta sociedade.
Meninos, essa sociedade, ela é interessante por quê? Ela é uma sociedade que a gente vai chamar de sociedade de ordens. E aí eu faço um parênteses importante para vocês. É muito comum que vocês, estudantes, chamem tudo que é divisão social de classes sociais. Isso está equivocado. Classe social, a gente só pode, somente pode falar sobre classe social a partir da Revolução Industrial, certo? Beleza? Antes, a gente pode falar em grupos sociais, mas cada região, cada sociedade tem um tipo de sociedade. A sociedade feudal é uma sociedade de ordens. E o que isso quer dizer? Quer dizer, primeiro uma coisa, né? Depois a outra é a consequência. A primeira coisa é o quê? Não existe igualdade. Os indivíduos, eles são distintos entre si. Se eu falo esses dois primeiros grupos aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Esses dois primeiros grupos aqui, clero e nobres, tá? A gente vai chamar de aristocracia. A aristocracia é um grupo e os servos, dentre eles os vilões também, aqui e tal, são outro grupo. Esses grupos não são iguais. Tipo assim, a gente acredita que o homem, né, no Brasil hoje, pobre, rico, classe média, não importa, é igual. Aqui não existe isso. Se você é um aristocrata, clero ou nobre são aristocratas, você é feito de matéria diferente dos servos e vilões. Sacaram? Então são coisas distintas mesmo. É como se a gente fosse feito de matéria diferente. Isso fica muito claro quando você escuta uma expressão, não sei se você já ouviu, que assim, determinada pessoa é nobre de sangue azul. Já ouviu essa expressão? Nobreza de sangue azul? É para diferenciar do homem comum que tem sangue vermelho, sacaram? Beleza? Já que as pessoas são diferentes por natureza, então a grande característica da sociedade de ordens é a diferença. Já que as pessoas são diferentes entre si, qual que é a consequência imediata dessa diferença? É que não existe nenhuma possibilidade de mobilidade social. Um servo nunca vai poder virar um clérigo, um servo nunca vai poder virar um nobre, tá certo? Nasceu servo, morre servo, nasceu aristocrata, vai morrer aristocrata, seja clérigo ou seja nobre, certo? Beleza, até aí. Mas vamos lá, então, continuando. Esta sociedade, né, essa sociedade de ordens, ela é dividida, então, entre três grupos. Clero, nobres e servos. Clero. Clero são os membros da Igreja Católica, tá certo? Então, praticamente, a classe dirigente, o grupo dirigente aqui social, grupo social dirigente, é o clero. São os intelectuais, são aqueles que detêm o domínio sobre a justiça, a verdade e tudo mais. Esse grupo é quem está pertencendo ali à Igreja Católica, beleza? Lembrando, em latim, esses caras são chamados de oratores. O que significam oratores? Do latim, aqueles que rezam. Então, o clero é aquele que reza, tá? Abaixo, nós temos os nobres. E aqui é um ponto muito importante, presta muita atenção, tá? Nobre é todo mundo que é descendente de nobre, que é filho de nobre, tá certo? Ou seja, nobre é uma questão de sangue, de família, de hereditariedade, beleza? Mas como é que acontece? Esses nobres é o seguinte, vamos supor que eu sou um nobre, beleza? Eu tenho 10 filhos. Esses meus 10 filhos são nobres, todos eles são nobres, beleza? Só que um desses meus filhos, geralmente o filho homem mais velho, ele é o único que, além de nobre, ele vai ser senhor feudal. Aí é um ponto interessante. O dono do feudo é chamado de senhor feudal, tá? Só que eu sou esse feudo todo aqui, essa sala, vamos supor, é um feudo. Esse feudo todo aqui é meu, todo meu. Aí eu morri. Eu vou pegar e vou ter 10 filhos, vou dividir isso em 10 partes? Não. O herdeiro, o único herdeiro é o filho homem mais velho, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Tenho 10 filhos, eu morri, só um vai receber minhas terras. E ele vai virar, então, o senhor feudal. Os outros são nobres, mas só o que recebeu as terras é o senhor feudal. Até aí, de boa. E os demais? Os demais vão fazer o quê? Eles podem fazer duas coisas. Eles podem escolher ou seguir a vida clerical, virar padre, tá? Então, um nobre pode virar padre. Então, sei lá, meu terceiro filho, não importa a ordem, ele vai lá e vira padre. Porque ele quis, ou porque eu forcei, não importa, virou padre. Então, segue a ordem religiosa, virou clérigo, então deixou de ser nobre e virou clérigo. Não houve ascensão social, ele continua sendo um aristocrata. E os outros vão fazer o quê? Eles vão viver ali no palácio, no castelo, perdão. Estão vendo esse castelão aqui?
Então vai morar aqui meu filho mais velho, que é o dono das terras, o senhor feudal, mas também vai viver com ele o irmão, o sobrinho, o primo, todo mundo mora aqui. E essa galera vai fazer o quê o dia inteiro? O que um nobre faz o dia inteiro? Nada, porra nenhuma. Basicamente é isso. Mas quando tem guerra, são os nobres que guerreiam. Somente os nobres podem guerrear. E por quê? Porque o guerreiro aqui é o cavaleiro. Ou seja, para você guerrear, você tem que ter um cavalo. Isso é barato? É fácil ter um cavalo? Não, não é. Então, somente um nobre tem dinheiro suficiente para manter um cavalo. Por isso que ele vai guerrear. Segundo, ele tem que ter uma armadura. A armadura é algo extremamente caro. Então, somente os nobres guerreavam. Então, um parênteses. Vamos supor que a gente está aqui de boa, vivendo nesse feudo. Começou a guerra. Começou uma guerra. A galera decide atacar o nosso feudo. O que vai acontecer com esses camponeses aqui, esses servos? Eles vão todos para dentro do castelo e se proteger lá. Opa, se proteger aqui dentro do castelo. E aí, os nobres e o senhor feudal, o dono da terra, como soldados, vão guerrear, certo? Por isso, esses indivíduos são chamados também de belatores. Belatores lembra bélico. Então, belatores, do latim, significa o quê? Aqueles que guerreiam, aqueles que lutam, tá certo? E esses dois grupos, nobres, dentre eles, os senhores feudais e os guerreiros todos, e o clero, formam a aristocracia, o grupo dirigente. Abaixo deles, nós temos a massa de camponeses, que vivem do seu próprio trabalho ali na luta com a terra e pagam parte do que produzem para o seu senhor. Esses indivíduos são chamados de servos, ou no latim, laboratores. Tranquilo até aí? Parênteses importante. Existiam trabalhadores livres mesmo, né, que não eram presos à terra, porque o servo tem disso. O servo ele não é um escravo, mas ele é preso à terra. Isso é um negócio muito importante, né? Vocês já viram isso lá quando estudaram Grécia, a diferença entre escravo e servo. Escravo é uma propriedade privada. Então, se uma determinada pessoa tem um escravo, aquele escravo ele é uma propriedade privada. É um bem, assim como, sei lá, esse copo é uma propriedade privada minha, tá? Mas existe uma outra categoria que é o servo. O servo ele não é um escravo, mas ele é preso à terra. Ele é obrigado a trabalhar para mim e dar parte do que ele produz, mas ele não é uma propriedade privada minha. Esse é o servo. Ele é preso à terra. Tá? Ele não é completamente livre também não. Mas existiam trabalhadores livres que eram chamados, em épocas de colheita, etc., são chamados vilões. Não são muito comuns, nem muito numerosos, mas existiam também. São chamados de vilões porque viviam nas vilas, nas pequenas cidades que existiam entre os feudos, tá certo? Tranquilo até aí? Entendemos a sociedade? Um detalhe, essa iluminura, falei para vocês, iluminura são os desenhos que tinham nos livros medievais, né? Essa iluminura aqui que vocês estão vendo representa essa sociedade, ó. Esse cara de armadura, escudo e tal, é obviamente o quê? Um nobre. Esse indivíduo, com esse corte de cabelo que a gente chama de tonsura, né? Que é raspar o cucuruto da cabeça, é um corte de cabelo tipicamente de quem? Dos membros do clérigo, ele é um clérigo. E esse, com cara de pobre, esse, segurando uma espécie de pá aqui, é quem? É um servo, um trabalhador. Então, as três ordens estão representadas aqui. Beleza, galera? Essa sociedade de ordens, ela é baseada, eles acreditavam que ela era baseada na chamada ordem celeste. Entende? Isso é muito legal. Meninos, o cristianismo tem um conceito fundamental chamado de hipostasia. O que é hipostasia? É como a gente chama geralmente a Santíssima Trindade, tá? Deus é 3 em 1. Deus tem 3 facetas, tem 3 partes, digamos assim. Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, Deus é Deus Espírito Santo. O que é cada um desses? Vamos lá. Deus Pai é o Criador, é aquele que não é criado, que conhece tudo. Para ele não existe passado, presente e futuro. Ele conhece todas as verdades e ele criou tudo que existe. Beleza? Deus Pai. Deus Filho é a parte de Deus que se fez carne, veio entre os homens e se sacrificou pela humanidade, lá na cruz, para lavar com seu sangue os pecados da humanidade, permitindo a salvação e trazendo a boa nova, ou seja, o cristianismo, certo? Beleza? E o Deus Espírito Santo, representado geralmente pela pomba branca, é a terceira parte, que fica aqui quando Cristo volta, ascende aos céus, e que é a responsável pelos milagres, pela ação de Deus no mundo. Tipo assim, Deus vai lá e engravidou a Virgem Maria de maneira virgem. Isso é um milagre. Como é que ele faz isso? O Espírito Santo que faz. Né? Cristo transformou água em vinho através do Espírito Santo, etc. Beleza? Eu acho que vocês entendem disso melhor do que eu. Bom,
O que acontece? É que esses caras vão associar as 3 ordens sociais a cada uma dessas figuras. O clero é o Deus Pai. Por quê? Porque é o clero que conhece as verdades de Deus, assim como o Pai, o Criador, conhece tudo. Os nobres são associados a Cristo. Por quê? Porque Cristo trouxe a boa nova, não foi? Os nobres eram os responsáveis por proteger e difundir a boa nova, inclusive através da guerra. Então, por isso a associação de nobres com Cristo. E o Espírito Santo é aquela que é a ação de Deus no mundo. Ou seja, é o servo que trabalha, que põe a mão ali na massa, etc. Um ponto interessante, inclusive, nisso, é o seguinte, é que para esses grupos dirigentes, ou seja, clero e nobreza, eles enxergavam a sociedade numa lógica de complementaridade. Não existia divisão, oposição, conflito entre clero, nobreza e servos. Para ele, pelo menos é o que acreditam os aristocratas, clero e nobres. Para eles, na verdade, o que acontecia era o quê? Uma lógica de complementaridade. Isso fica muito claro num texto que cai direto, já caiu no Enem, já caiu um monte de prova de vestibular, que é esse trecho aqui do Adalberon, bispo de Laon, que ele vai dizer o seguinte, ó, os nobres são os guerreiros, protetores das igrejas, defensores do povo, dos grandes como dos pequenos. A outra classe é a dos servos. Esta raça infeliz nada possui sem sofrimento. Alimentos e roupas, os servos fornecem tudo a toda a gente. A casa de Deus, que se crê uma, está, pois, dividida em 3. Olha aí. Alguns rezam, outros combatem e outros trabalham. Ponto importantíssimo agora. Estas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras 2, ou seja, é a complementaridade, beleza? Continuando nessa lógica, eu queria mostrar para vocês um quadro muito interessante. Provavelmente vocês vão ver ele com a Consuelo, muito mais bem explicado e tal. Eu não vou entrar em vários detalhes, que é um quadro chamado Jardim das Delícias Terrenas. Na verdade, isso não é um quadro, é um tríptico, que é você tem uma imagem central e outras 2 imagens articuladas. Nesse canto de cá, você teria aqui, do lado do quadro, uma imagem do que seria a representação do céu. Do outro lado, você teria o inferno e essa parte no meio. Ou seja, céu e inferno, o que é no meio? A terra, nós. E aqui, cara, o professor da USP, o professor Flávio de Campos, ele faz uma interpretação muito interessante dessa imagem. Que é o quê? Ele faz o seguinte. Ele divide essa imagem em 3 porções. Aqui, ó. A gente tá bonitinho, tá? Estão vendo? Essa primeira porção aqui, que eu vou chamar de 1, é a porção que representa o quê? Olha, é a ordem. Eu vou dar um zoom só para vocês verem, tá? É a ordem. Perceba que é tudo simétrico. Tem seres angelicais voando, não é? Bonitinho. O que isso representa? Isso aqui vai representar a maneira que o Hieronymus Bosch, o pintor holandês dessa pintura, ele vai considerar o clero como o guardião da ordem, tá certo? Na parte aqui que eu vou chamar de 2, né? Ficou horrível esse 2, mas tudo bem. Eu tô fazendo com o mouse, é horrível. Vocês têm o quê? Essa galera sobre cavalos, estão vendo? Circulando em volta ali de um lago e tudo mais. Quem são esses indivíduos? Bom, esses indivíduos que andam de cavalo são quem? São os cavaleiros, que são, como vocês já sabem, os nobres, tá certo? Aqui, além disso, eles cobiçam essas mulheres à distância, uma referência ao amor cortês. Vocês vão estudar isso nas aulas de literatura, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, não, tá? E a terceira é o caos. Essa terceira parte é o caos, né? Umas cenas eróticas, inclusive, cenas bizarras, mal organizadas, a presença de figuras negras, que na Idade Média eram associadas ao pecado, a presença de várias frutas vermelhas associadas ao fruto proibido, né? A presença de pássaros, sobretudo corujas, associados ao conhecimento, fruto do conhecimento do bem e do mal, não é? Ou seja, todo mundo nu, com exceção dessa figurinha aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Que está vestida apontando para a mulher. Quem é esse? É Adão. Adão expulso do paraíso apontando para Eva. A culpa é toda dela. E, na verdade, mas para além disso, segundo o Flávio de Campos, isso aqui representaria o terceiro grupo social, que seriam os servos, que eram vistos pelos grupos dirigentes, esses 2 primeiros, como pecadores por excelência. Tranquilo até aí, galera? Suave. Beleza. Entendida a sociedade, vamos entender agora as relações entre os grupos sociais.
nós teremos basicamente dois tipos de relações. Relações que a gente vai chamar aqui de horizontais, finge que está reto. Opa. E relações que nós vamos chamar de... Não, horrível. Como é que eu faço? Descartar. Vamos lá, fazer de novo. Vou pôr de novo, para ver se funciona dessa vez com bonitinho. Tá? Vamos lá. Nós temos, de novo, dois tipos de relações sociais aqui dentro do feudalismo. Que falta faz um quadro agora, né? Eu farei bonitinho na frente, bonitinho. Nós temos relações que são horizontais, ó, corretinho, e relações que são verticais. Falei que ia ficar bom, né? Fiz uma cruz, não é à toa, né? Medieval, tudo associado à religião, à Igreja Católica. O que são relações horizontais? Relações horizontais são entre grupos sociais iguais. São indivíduos do mesmo grupo social que estão se relacionando. Ou seja, quem com quem? Nobre com nobre. A relação, então, é entre iguais, entre nobres. Essa relação vai surgir lá no Império Carolíngio, beleza? E vai ser marcada pelo quê? Presta muita atenção. Imagina que eu tenho um grande lote de terra, uma fazendona. E aí eu quero, cara, apoio de outro senhor feudal vizinho que tem também um pedaço de terra. O que eu faço? Eu pego uma parte da minha terra, não pode ser muito grande, mas é uma parte da minha terra, e dou para ele. Então, vamos lá. Eu sou o senhor feudal A, eu vou lá e pego um pedaço da minha terra e falo, tá aqui, ó, de presente para você, senhor feudal B. Certo? Nessa relação, eu que doei a terra, eu me transformo em suzerano. Aqui, ó. Tá? Eu me transformo em suzerano. Suzerano, então, oferece a terra. O cara que recebe a terra, ele vira vassalo. O que é o vassalo? É o que recebe a terra. Mas em troca ele faz o quê? Duas coisas. Ele promete o auxilium e o concilium. São duas palavras em latim, língua falada lá no Império Romano, que se referem aqui. O que é o concilium? O que parece isso mesmo, dá conselho. Então, eu dei a terra pro cara, mas quando eu precisar de conselho, ele tem que vir aqui e falar, ó, Vitor, faz isso, faz aquilo, me ajuda nisso, tal, tal, tal. Concílio, então, é conselho mesmo, ajuda para governar melhor. Já o auxílio, e esse é o mais importante, é auxílio militar. Ou seja, aqui então está associado a uma questão militar. Tá? Beleza? Então está associado a uma questão militar. O que isso quer dizer? Lembra que eu sou nobre, sou senhor feudal, eu tenho meus parentes aqui que moram comigo, meu primo, meu tio, meu sobrinho, meu irmão, e eles são todos meu exército. Então, se começar uma guerra, eu, senhor feudal, junto a esses nobres que moram aqui comigo, a gente vai para a guerra. Só que o auxílio diz o quê? Se eu entrar na guerra, eu que doei terra, eu que sou sucerano, o meu vassalo tem que entrar na guerra junto comigo. Sacou? Então eu aumento o meu exército pegando o senhor feudal para quem eu doei terra e os seus soldados para lutarem ao meu lado. É uma obrigação. Tá certo? Então, de novo, recapitulando. Relação de vassalagem, sucerania e vassalagem, sistema de vassalagem é o quê? Uma relação entre nobres, onde um nobre doa terras para outro. Esse que doa vira sucerano, o que recebe vira vassalo. E esse que recebe terras, ele tem a obrigação de dar apoio militar e aconselhar o senhor feudal. Detalhe importante, pode haver uma chamada subinfeudação, que é o quê? O cara que recebeu a terra pode também dar terras e assim criar um conjunto de vínculos. E aí tem um ponto muito interessante, meninos. Eu falei para vocês lá atrás, ó, deixa eu voltar lá para vocês verem. Cadê? Aqui, ó. Descentralização política. Não existe centralização política. Não existe um governante que manda em tudo. Mas existe a figura do rei. Olha que louco. Esse rei existe. O rei existe, mas ele não manda em lugar nenhum. Quem é o rei? O rei é o sucerano que tem mais vassalos. Se eu sou um sucerano e tenho muitos e muitos vassalos, eu sou o rei da região. Mas eu só mando no meu feudo, eu não mando nos feudos dos outros. Sacou? Mas eu sou rei porque eu sou o que tenho. Já que eu tenho muitos vassalos, eu tenho o maior exército. Tranquilo? Suave? Eita, de boa? Bom, só para a gente poder dar continuidade, eu queria ler um trecho de um texto. Eu não estou com o livro aqui fácil. Eu estava lendo esse livro recentemente para preparar a aula, mas não sei onde está. Tem um texto de um professor da USP também, Hilário Franco Júnior, um livro simplesinho de ler e fácil, interessante, chamado O Feudalismo.
livro pequenininho, esse é facinho. Bom, e nele, o Hilário Franco Júnior explica como é que vai se dar o ato, né, para que um senhor se torne sucerano e o outro vassalo. Aqui, como eu disse para vocês, não tem lei escrita. A escrita é quase não importante. Então, esse ato é um ato simbólico na frente de algumas testemunhas e que não tinha nenhum contrato escrito. Então, o chamado contrato feudo-vassálico, que a gente vai ver agora, é apenas um conjunto de rituais, certo? Que eram feitos na presença de testemunhas. Vamos lá. Eu vou ler e vou explicando. Por sua vez, a relação entre nobres, baseada na igualdade, fundamentava-se no contrato feudo-vassálico. Este era criado por 3 atos realizados diante de testemunhas, mas poucas vezes colocados por escrito, que eu acabei de dizer. O primeiro ato era a homenagem, pela qual um indivíduo, o futuro vassalo, se ajoelhava diante do outro e se tornava o senhor feudal. Colocava as mãos na dele e se reconhecia como seu homem, tá certo? Ou seja, o que vai acontecer? Um sucerano e um vassalo, eles se colocavam frente a frente, certo? O vassalo, então, se ajoelhava na frente, que ia receber a terra, se ajoelhava na frente do sucerano e fazia uma posição de mãos como essa, assim, tá? Beleza? Que é isso que vocês estão vendo aqui, inclusive, ó. Estão vendo? E aí, o vassalo ajoelhado com as mãos assim, o sucerano vinha, pegava e colocava suas mãos sobre a dele. Beleza? E aí, qual que é a lógica? O sucerano se coloca como superior ao vassalo. A primeira lógica é essa. Aí vem o segundo ato. O primeiro ato era esse, ajoelhar e colocar as mãos. Segundo ato. O segundo ato, logo a seguir, era o juramento de fidelidade. Depois de pôr-se em pé, ou seja, o cara estava ajoelhado, estava em pé, o vassalo jurava sobre a Bíblia ou relíquia dos santos. Muitas vezes, especialmente na França, a fidelidade era selada pelo ósculo, que é um selinho, um beijinho, tá? Um beijo trocado entre ambos. Ou seja, então o cara estava ajoelhado, beleza, levanta e fala, ó, eu juro sobre a Bíblia, sobre as relíquias, que são algo que pertence aos santos, fala assim, eu juro obedecer, eu juro dar conselho, eu juro lutar ao lado dele na guerra. Beleza? Aí o terceiro ato, agora quem vai tomar a frente da ação é de novo o vassalo. O terceiro ato era a investidura, pelo qual o senhor entregava ao vassalo um objeto, ramo, punhado de terra, simbolizador do feudo então concedido. Ou seja, aí aquele que jurou recebia uma folha, um punhado de terra que simbolizava a doação da terra em si mesmo, certo? Aí olha como é que ele conclui. Esta cerimônia feudo-vassálica possuía forte carga simbólica, muito bem estudada por Jacques Le Goff. Jacques Le Goff é um historiador brilhante da Idade Média. Como ele mostrou, as 3 fases do ritual formavam um todo, um conjunto coerente que expressava simbolicamente a relação vassalo-senhor feudal, baseada na desigualdade, igualdade e reciprocidade. Então, de novo, como é que funcionava? Um vinha ajoelhava, né, o que vai receber as terras, o vassalo, ajoelhava, o senhor feudal, o sucerano, então pegava nas mãos dele. Aí o que estava ajoelhado levantava e jurava pela Bíblia, ali na Bíblia, vou estar do seu lado, vou enviar soldados, etc. E aí o sucerano dava um punhado de terras. Essas 3 relações são, no primeiro momento, de desigualdade, o vassalo é inferior ao sucerano. Segundo, de igualdade, ele jura um do lado do outro em pé, e o outro de reciprocidade. Ele falou, obrigado, já que você está do meu lado. Tá? Entenderam? Beleza? Tranquilo. Agora nós vamos falar das relações que eu chamei aqui de relações verticais. Por que verticais? Porque é entre grupos sociais distintos. Nobre e servo. Tá? Essa relação a gente vai chamar de relação de servidão. Ela está diretamente associada à lei do colonato, lá do Império Romano. Ela surge a partir da lei do colonato. Beleza? O que acontece? Olha só, tem aqui um feudo. Começou a guerra, não é? Esses servos que estão trabalhando, eles vão guerrear? Não, eles vão ser protegidos. Então, primeira coisa que o senhor feudal oferece, proteção militar. E a segunda é o que vocês estão vendo aqui mesmo, é a terra para esses caras produzirem. Em troca, esse servo paga impostos. Quais impostos? Vamos ver isso agora. Alguns impostos. Então, olha, de novo, só retomando, para não ficar dúvidas. O servo ganha o quê? Proteção militar e terra para trabalhar. E o senhor feudal cobra impostos desse servo. Esses impostos são quais? Eu coloquei aqui, são vários, mas eu coloquei aqui para vocês os 6 mais importantes, tá? O primeiro deles é a chamada corveia.
que é o único imposto pago com trabalho. É o seguinte, durante a semana, isso variava de feudo para feudo, de acordo para acordo, mas durante a semana, o servo ele tinha que trabalhar de 3 a 5 dias nas terras do Senhor. Aí vamos voltar lá, olha só. Voltando aqui para a gente finalizar, tá? Lembra que eu dividi o feudo em manso senhorial, manso servil e manso comunal? Ou seja, onde é paga a corveia? A corveia é paga aqui, ó, no manso senhorial. Ou seja, de 3 a 5 dias da semana, o servo saía do manso servil e vinha aqui plantar nessas terras aqui do Senhor. Beleza? Tranquilo? Segundo imposto que nós vamos falar hoje, a talha. Talha. A talha é o seguinte, tudo que o cara planta na terra dele, cerca de 75% vai para o Senhor. Então, eu sou um servo, eu vou lá e trabalho de 3 a 5 dias nas terras do Senhor. Os outros dias da semana, 2 ou 4 dias, né, depende do acordo, os outros dias eu não fico descansando, eu vou trabalhar na minha terra aqui. Trabalho aqui, planto aqui, então beleza. Tudo que eu produzi, quando vier a colheita, eu pego 75% disso e dou para o Senhor. Esse imposto, portanto, voltando aqui, ó, é cobrado a partir da onde? Do manso servil, das terras em que o próprio servo trabalha. Estão entendidos até aí? Beleza? Continuando. Próximo, as chamadas banalidades. O que é a banalidade? É um imposto pago pelo uso dos instrumentos. Eu não tenho um moinho. Por que serve um moinho? Para pegar os grãos e transformar em farinha. Eu não tenho. Eu pago para o Senhor para poder usar um moinho dele. Eu não tenho pasto para criar meus animais. Eu pago o aluguel do pasto para o Senhor. Eu não tenho forno, porque o forno eram fornos grandes, tá? Eu pago para o Senhor para usar o forno. E assim sucessivamente. Certo? Todos esses elementos pagavam-se uma taxa que era acordada entre servo e senhor. E esse imposto chamava-se banalidades. Geralmente pago aonde? Para a gente terminar aqui a volta, o manso comunal. Então, os 3 primeiros impostos aqui, ó, cada um deles cobrados em uma região, né? Corveia no manso senhorial, talha no manso servil, banalidades no manso comunal. Beleza, até aí, meninos? Tranquilo? Vamos continuar aqui os nossos impostos. Os outros impostos que nós vamos colocar aqui são impostos, os 2 próximos, são impostos em ocasiões específicas, digamos assim. Vamos supor o seguinte, eu sou um senhor feudal, perdão, sou um senhor feudal, sou um servo. Eu trabalho lá na terra, planto, colho e tal. Esse daqui é o meu manso servil. Aí eu tenho meus filhos e tal, eu morri, já é. Quem vai herdar essa terra? Esse trabalho, a terra continua sendo do senhor, mas quem é que vai herdar o direito de trabalhar nessa terra? Meu filho, o homem mais velho. Minha família inteira, mas sobretudo meu filho, o homem mais velho. Mas para esse cara ficar com a terra, ele tem que pagar uma parte da produção, uma quantidade de produtos para o senhor, para renovar o contrato, sacou? Esse imposto é chamado mão morta. Então é o imposto pago para que a família do servo permanecesse na terra a partir da morte do chefe da família. Beleza? Segundo, eu sou um servo e eu decidi me casar. Só que eu não quero me casar com uma serva daqui do meu feudo. Eu quero me casar com uma serva do feudo vizinho. Ah, mas eu quero casar com uma senhora. Eu posso? Claro que não. Esse casamento é sempre entre servos, sempre entre nobres. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui minhas terras e eu decidi me casar com uma serva do outro feudo. Só que eu vou tirar ela de lá para ela vir morar comigo. Ou seja, o senhor feudal daquela região vai perder mão de obra. O que eu faço? Pago uma parte, a gente faz um acordo e eu dou uma parte da minha produção para ele. Esse imposto, para permitir o casamento entre os servos, é chamado de formariagem. Beleza? Então aqui a gente finaliza esses impostos que são pagos ao senhor feudal. Corveia, talha, banalidades, mão morta e formariagem. Beleza? O último imposto que nós vamos ver não é pago ao senhor feudal, é pago à igreja. Todos pagavam, inclusive os nobres, o chamado tostão de Pedro, que é o quê? O dízimo. 10% de tudo que eu produzi é entregue à igreja. Aqui, beleza? Tranquilo. Agora vamos fazer uma reflexão muito breve. Então, lembra que eu falei aqui atrás, vou voltar de novo, né? Aqui, ó. Baixa produtividade, perigo da fome. O feudalismo, ele é marcado por uma baixa produtividade. Então eu tenho esse lote de terra, eu produzo pouco. Por mais que eu trabalhe pra caramba aqui, eu não tenho tecnologia, não tinha técnicas de plantio muito avançadas, não tinha instrumentos, etc. Então a produção era pouco. Eu já produzia pouco. Mas de tudo que eu produzia, pensa comigo, 75% ia parar nas mãos do senhor feudal.
Ou seja, me sobrava quanto? 25%. Tá certo? Aí vamos jogar baixo. Para eu usar os instrumentos, pagar as banalidades, vamos supor que eu pago 5% de tudo que eu produzi. Quanto é que eu fico? Tirando mais 5%, cerca de 20% de tudo que eu produzi apenas fica comigo. Mas não pode esquecer da igreja. Tem igreja que cobra 10%. Sobra para mim 10% de tudo que eu produzi. Ou seja, aqui, cara, a Idade Média, você associar que o servo, a terra no feudalismo, ela era pouco produtiva e esse servo ficava apenas com 10% do que ele produzia, a gente vai ter uma consequência fundamental que é o quê? O perigo constante da fome. E esse perigo constante da fome vai ser a grande marca do feudalismo. Tanto é que o Jacques Le Goff, um historiador, vai ter um livro chamado Idade Média e Idade do Medo. Medo de quê? O principal medo medieval, um dos principais, é o medo da fome. Beleza? O medo de, literalmente, morrer de fome. Tranquilo até aí, meninos? De boa? Para a gente terminar e acabar aqui o feudalismo, acabar essa parte do conteúdo, eu queria chamar a atenção para um detalhe. A Itália. O feudalismo ele vai acontecer em quase toda a Europa, tirando a Península Ibérica, os muçulmanos estão lá, né? Mas tem uma região que não vai acontecer de jeito nenhum, que é o quê? A Itália. Na Itália não vai ter feudalismo. A Itália vai permanecer tendo um monte de cidades, cidades-estado, autônomas entre si, cada uma delas com seu tipo de governo e etc. Vão ter algumas cidadezinhas pequenas chamadas de comunas, depois eu explico na próxima aula que a gente for falar sobre cidades medievais, eu falo sobre a diferença entre cada uma delas. Então vai ter comunas também, e cada uma delas governada de maneira autônoma. No mesmo modelo da Grécia, no mesmo modelo da Mesopotâmia, no mesmo modelo da Fenícia, uma cidade-estado, certo? Mas, em geral, essas cidades-estados elas são controladas por comerciantes, certo? Com uma altíssima atividade comercial mesmo, tendo, inclusive, circulação de moedas, tendo bancos que faziam cheques, que geravam crédito, etc. E duas cidades vão se destacar ali por volta dos séculos X, as cidades de Gênova e Veneza, ambas no norte da Itália. E com isso a gente acaba um dos conteúdos que eu mais gosto de falar, que é a Idade Média. Muito legal falar isso para vocês. Lembre-se, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Tem uma lista de exercício, tem um material lá para vocês. É isso. Falou, valeu. Um abração, um beijão. É nóis.